Ministro da Fazenda divulga nova meta fiscal e Congresso marca sessão para votar a proposta. Proibição do uso da fosfoetanolamina repercute no plenário. Grávidas poderão ter acesso gratuito a repelentes. E senadores debatem a importância das feiras agropecuárias para o desenvolvimento do setor agrícola. Boa noite. Você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta sexta-feira. O ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciaram hoje a nova meta fiscal para o governo. A previsão de déficit nas contas públicas é de 170 bilhões e 500 milhões de reais. A proposta de nova meta vai ser votada pelo Congresso Nacional em sessão marcada para a próxima terça-feira, às 16h. A Comissão de Agricultura fechou a semana legislativa no Senado com um debate sobre as exposições agropecuárias. A audiência pública teve dois focos: o desenvolvimento do campo e a divulgação de uma feira na cidade de Ji-Paraná. A Rondônia Rural Show, que começa na próxima quarta-feira no Parque de Exposições de Ji-Paraná, terá exposição de máquinas e equipamentos, palestras, oficinas e gastronomia. Vale a pena os produtores estarem participando. A gente sabe da dificuldade de sair da propriedade, mas a riqueza de informação, a troca de experiência e o conhecimento que eles adquirem em 2 dias de feira é algo que certamente vai mudar a realidade de todos. O governo do estado, organizador da feira, espera a participação de 80 mil pessoas de 20 países e o retorno de 700 milhões de reais em negócios. Fazer uma feira dessa natureza não é gastar dinheiro, é ter retorno e muito. E eu espero que a partir de então se multiplique essas feiras por todo o Brasil, porque elas com certeza ajudam a enriquecer o nosso país. A representante do Banco da Amazônia sugeriu que as feiras agropecuárias tragam mais tecnologia aos produtores rurais. Além de tratar muito de agronegócio, mas tratar muito de tecnologia, que é uma coisa que a nossa região realmente é muito carente. O vice-presidente da comissão disse que as feiras oferecem boas oportunidades. Eu entendo que as feiras são responsáveis pelo desenvolvimento do agronegócio brasileiro, seja para a agricultura familiar, para o médio ou para o grande agricultor. A suspensão do uso da fosfoetanolamina pelo Supremo Tribunal Federal, o atraso em obras públicas e a crise política foram os assuntos dos discursos dos senadores na sessão plenária desta sexta-feira. A crise política foi mais uma vez debatida. Para o senador José Medeiros, o governo Dilma administrou mal a economia do país. Eu não tenho dinheiro para comprar um tênis Mizuno, um tênis de marca para o meu filho. Mas se eu tiver um talão de cheque, eu posso comprar. Vou lá e compro. Só que a conta chega. Foi o que aconteceu com o Brasil. A conta chegou. Esse que é o momento. Agora é muito fácil de dizer, olha, tá vendo? O governo está entrando, está cortando isso e aquilo. Mas não tem dinheiro. Como é que faz? Já não tinha dinheiro. A saúde nos municípios já estava toda arrebentada. Gleisi Hoffmann disse que no exterior existe um interesse pelos fatos que estão ocorrendo no Brasil e criticou a expressão herança maldita para definir o estado que o governo interino encontrou após o afastamento da presidente. O PMDB tinha 7 ministérios nessa reta final do governo da presidenta Dilma. Ministérios importantes, que fizeram política, que executaram um orçamento, que interviram nas linhas do governo. Então não pode o PMDB agora dizer que herdou uma herança maldita. Se herança maldita tem, ele ajudou a construir. Já o senador Assir Gurgax reclamou do atraso na conclusão de obras públicas, principalmente pelo que chamou de entraves ambientais. Um simples documento que tem que ir de um órgão para o outro atrasa por mais de 1 ano uma obra. Isto é um absurdo. Nós não podemos deixar que isso continue acontecendo no nosso país. É preciso uma atualização da legislação ambiental, bem como uma revisão da legislação de licenciamentos e licitações para que as obras de infraestrutura necessárias para o desenvolvimento do país não sejam paralisadas e afetadas por surpresas no meio do caminho. E Cristóvão Buarque falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o uso da
pílula do câncer, a fosfoetanolamina. É inacreditável que um comprimido que tem tido efeitos pelos depoimentos positivos, que fizemos audiências, que trouxemos cientistas, que votamos, a presidente Dilma sancionou, respeitou o debate que houve aqui dentro, respeitou a decisão dos senadores. Aí entra-se na justiça, judicializa e se para uma decisão da presidente. Oferecer às grávidas repelente de graça e com eficácia comprovada contra o mosquito Aedes aegypti. É o que determina a proposta aprovada esta semana pela Comissão de Assuntos Sociais. A exigência, que ainda deve ser analisada pelos deputados, pode passar a fazer parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em tempos de dengue, chikungunya e zika vírus, todo cuidado é pouco, principalmente com as grávidas. Os bebês em gestação podem nascer com microcefalia e ter o desenvolvimento comprometido. A mulher grávida ela está muito sensível, né? E com essa zika, chikungunya, essa história de mosquito aí, então o melhor é proteção. Para evitar a picada do mosquito, o uso de repelente. Se for utilizado de forma correta, ele reduz a praticamente zero a possibilidade da pessoa ser picada pelo mosquito e, com isso, ser infectada por um dos 3 vírus. Um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais prevê a distribuição gratuita de repelente às mulheres grávidas, mais um reforço na luta contra o mosquito Aedes aegypti. Seria feita uma doação pelo governo para que essas pessoas possam ter acesso ao repelente, evitando assim a contração da zika. Aparentemente pode ser um custo, mas com certeza será uma economia muito grande para o governo que vai evitar a doença. O projeto é para garantir uma ação mais efetiva do Estado brasileiro na proteção dos mais vulneráveis. E os mais vulneráveis, nesse caso, sem dúvida nenhuma, são as mulheres gestantes. Nem todo mundo, nem sempre a gente tem um trocado para comprar, né? Então eu acho ótimo. Um decreto presidencial garante a distribuição de repelente para as gestantes que fazem parte do Bolsa Família. Mas os recursos para a compra desses produtos ainda precisam ser liberados pelo Congresso. A proposta, que assegura 300 milhões de reais para a proteção das gestantes, está em análise na Comissão Mista de Orçamento e tem validade até 11 de julho, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. O governo federal publicou no início deste mês o decreto que regulamenta o novo marco legal da biodiversidade. Aprovada no ano passado pelo Congresso, a lei detalha o acesso e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro e garante que os benefícios desse processo cheguem às comunidades tradicionais. O Brasil abriga cerca de 20% de todas as espécies do mundo. São 55 mil plantas, 3 mil peixes de água doce e mais de 500 mamíferos. Um gigantesco patrimônio que coloca nosso país na posição de detentor da maior biodiversidade do planeta. Uma riqueza que, explorada de forma adequada, pode gerar renda para comunidades tradicionais, índios, ribeirinhos e pequenos agricultores que já detêm conhecimentos e acessam de forma artesanal os benefícios da nossa biodiversidade. Quem usa os recursos genéticos para benefício produtivo são as indústrias alimentícias, né? E aí agricultura e alimentação, como se fala, é um grande conjunto. As indústrias farmacêuticas, remédios e outras coisas parecidas, e as indústrias de cosméticos. Mas é preciso levar em conta também as comunidades tradicionais, que desenvolveram ao longo de gerações o conhecimento sobre o uso da biodiversidade brasileira. Por isso, a lei determina como repartir os benefícios do comércio de produtos derivados do patrimônio genético brasileiro. É a base do que eu chamo de nova economia, da bioindústria, que nós temos agora a condição de iniciar, tendo a regulamentação da biodiversidade, do acesso à biodiversidade, com valorização do conhecimento tradicional, com regras para que se pague quando se usar o conhecimento tradicional das populações e também as regras de repartição de benefícios. O que nós queremos é que todos tenham os benefícios do uso e da exploração da biodiversidade brasileira. Os castanheiros, os ribeirinhos, os quilombolas, os pequenos agricultores familiares, eles são detentores de conhecimento acumulado ao longo
de séculos e séculos, não é? O decreto define, por exemplo, a composição do colegiado do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, responsável pelo acompanhamento dos acordos de repartição de benefícios. Define também as formas de identificação do conhecimento tradicional associado aos usos do patrimônio genético. E as multas para quem vender produtos que façam uso do patrimônio genético brasileiro sem notificação e acordo prévios. Valores que vão de R$ 3.000 até R$ 10 milhões, dependendo do caso e da natureza do infrator. Um dos pontos fundamentais da regulamentação é a definição dos integrantes do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CEGEM. Este conselho já existia, mas era formado apenas por integrantes do governo federal. Com a aprovação do novo Marco Legal da Biodiversidade no ano passado, 40% do CEGEM passa a ser ocupado por representantes do setor empresarial, da comunidade acadêmica e dos povos indígenas e tradicionais. A lei criou um Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que é um fundo bem importante de natureza financeira, em que, em determinados casos, você vai depositar o usuário, o fabricante que colhe benefícios pelo uso da biodiversidade, ele vai depositar esse recurso nesse fundo. Quem vai definir como esse fundo vai funcionar? O CEGEM. Esse é apenas um exemplo. O Brasil é talvez o país que mais pode se beneficiar de uma lei adequada de acesso e repartição de benefícios pelo uso da biodiversidade. Por quê? O Brasil ele é o líder mundial em biodiversidade. Existem 17 países no mundo que são considerados megadiversos. Esses países detêm 70% da biodiversidade mundial, da riqueza biológica do planeta. E o Brasil é o líder, com em torno de 15% a 20% da biodiversidade mundial encontrada aqui no Brasil. Uma grande riqueza, principalmente de espécies endêmicas, que só são encontradas no país. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com as imagens que marcaram a semana no Senado. Obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo fim de semana.